Bem, amigos, lição número 3, a lição que fala sobre controvérsias ou o contraste dos ensinos de Jesus com o contraste dos fariseus. Um escritor anônimo escreveu que a obediência a Jesus é a prova infalível de um amor sincero e supremo por ele. Então, se nós amarmos Jesus, amaremos de uma forma sincera e as pessoas verão que isso é uma realidade de nossa vida. O versículo da semana está em Marcos 2, 27 e 28, e diz o seguinte: e disse-lhe Jesus, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. A controvérsia dos ensinos de Cristo nessa semana vai girar em torno da questão do que Cristo fazia no sábado, as curas que ele fazia. Cristo não tinha nenhum tipo de restrição para curar no sábado. Ele queria ver as pessoas bem. E o sábado é um dia de alegria, é um dia de estarmos bem. Por isso, ele utilizou história. O escritor Marcos, em seu evangelho, mostrou aspectos, características de um Jesus assim totalmente pessoal, que lidava com as pessoas a partir de história, lidava com as pessoas interagindo, tocando nessas pessoas, mostrando os ensinos do reino de Deus. Ele mostrou, principalmente através de história, exemplos assim que poderiam as pessoas entender perfeitamente o que ele estava ensinando. Muita coisa do que ele ensinou foi contrário ao que os líderes judaicos ensinavam naquela ocasião. Por isso, quando Jesus pregava na sinagoga ou nas ruas, as pessoas se admiravam da sua doutrina, porque era uma doutrina, um ensino com uma autoridade diferente dos escribas e fariseus que estavam sempre divagando entre uma coisa e outra. Por exemplo, o que o doutor da lei perguntou para Jesus: qual é o maior mandamento? Os escribas e fariseus logo diriam: é o mandamento do sábado. Mas Jesus disse: não. Vocês não leram o que Moisés disse? Está em Deuteronômio 28. Você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Este é o maior mandamento. Semelhante a este é o mandamento: ame o seu próximo. E Jesus disse: desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Um ensino direto, objetivo, e que tinha justamente a finalidade de ensinar às pessoas algo assim direto sobre a adoração a Deus e sobre o maior mandamento. Os escribas ficavam divagando, titubeando, ensinavam errado. Jesus não. Ele tinha autoridade e ia direto ao ponto. Por isso, suas histórias tinham sempre um fundo moral e espiritual também. Com isso, ele segurava a atenção das pessoas, ensinava as pessoas e levava a uma compreensão adequada sobre a vontade de Deus para o ser humano neste mundo. Jesus iluminou a vida das pessoas do seu tempo. Um pastor que estava de férias, foi visitar uma caverna junto com sua esposa e ficou impressionado com as belezas daquela caverna. O guia turístico mostrou ali grandes estalactites, que são aquelas formações rochosas que se formam a partir da água. Durante muitos séculos, disse aquele guia, a água veio pingando e formou essas formações rochosas. E era de uma beleza impressionante. O guia disse: estão vendo na parede esses musgos, essas plantas? Foi depois que foi instalada a luz elétrica dentro da caverna que começaram a surgir esse tipo de vida vegetal. E então ele disse: agora eu vou apagar as luzes. E ele apagou as luzes, ficaram todos na mais completa escuridão. Ele acendeu uma pequena lanterna, e aquela pequena lanterna venceu a escuridão. Jesus Cristo, ao estar nesse mundo, ele acendeu uma luz do conhecimento da vontade divina. Ele iluminou a vida de muitas pessoas. O diabo utilizou muitos opositores, que eram chamados de doutores, para que pudessem embaraçar Jesus. O próprio diabo tentou, assim, interromper o ministério de Cristo. Mas Jesus Cristo usou a luz da palavra e refutou a todos os ensinamentos errados de sua época. Por isso, Jesus quer hoje iluminar a nossa vida também. E nessa lição, ele vai nos mostrar como a palavra de Deus tem, assim, toda a autoridade para nos ensinar. Inclusive, Ellen White, no livro Deserto das Nações, página 286, ela citou o seguinte, que quando Jesus se tornou a luz do mundo, ele estava num sábado, numa sinagoga. E ali viu um homem que tinha uma mão mirrada. Os fariseus olhavam com ansiedade para ver o que Jesus faria no sábado. Jesus sabia que curando no sábado ele seria tido como transgressor, mas ele não tinha nenhum tipo de restrição e não hesitou em derrubar o muro das exigências tradicionais que atravancavam a beleza do sábado. E assim,
Jesus acendeu uma luz da vontade divina para aquelas pessoas do seu tempo ao curar o homem no dia de sábado. A lição dessa semana vai nos levar, nos ensinar, nos esclarecer, nos direcionar sobre aquilo que Deus quer nos ensinar para salvar mais pessoas. Deus nos abençoe. Possamos nessa semana aprender o melhor das controvérsias para que possamos entender como Deus quer nos ajudar e nos salvar. Fique com Deus, que haja uma bênção em cada coração.